12 horas e 43 minutos, estamos de volta com a Rede Notícia Primeira Edição e agora a gente vai conversar com o presidente da Belotour, né, que é a entidade responsável pela organização do carnaval aqui na nossa capital mineira, o Eduardo Cruvinel, que está com a gente através de uma videochamada, já está conosco aqui no telão. Eduardo, obrigado pela sua presença, obrigado por atender nosso convite, a gente sabe que ainda está em toda a correria pós-carnaval. O carnaval, aliás, o carnaval nem acabou, né? Acabou. O carnaval só acaba só domingo, dia 22, né? Então, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa ainda para ser organizada na cidade. Ô, Eduardo, primeira pergunta que eu já quero fazer para você. O que a gente sempre fala dos balanços positivos, né? Do que deu certo no carnaval, e o que deu certo normalmente fica muito visível aos olhos. Mas o que vocês já conseguem perceber que é necessário mudar a rota, fazer uma correção, um aperfeiçoamento para essa folia em BH em 27 ser ainda melhor do que foi neste ano? Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por me receber, por essa conversa. Bom, estamos super felizes, né, com a entrega que a gente fez em relação ao Carnaval 2026. A gente falou que a gente queria que ele fosse uma ode à história da cidade, eu acredito que ele foi. Os números estão aí comprovando isso, né, alguns já divulgados. Bom, em relação ao planejamento do que a gente gostaria de entregar com uma forma mais qualificada ainda para 2027, é de que o Carnaval do próximo ano ele começa cedo, né? Ele vai ser no dia 7 de fevereiro, feriado. Então a gente quer terminar agora esse período oficial, que termina no dia 22, e já convidar os blocos caricatos, escolas de samba e blocos de rua, que são quem fazem esse movimento do Carnaval acontecer, para a gente já começar o planejamento de 2027. Ou seja, antecipar o planejamento para a gente fazer uma entrega melhor do que a de 2026. Isso de forma conjunta com esses atores e fazendo já uma interlocução, entendendo os pontos que a gente pode melhorar em relação aos editais, os critérios, as categorias, e como a gente ir antecipando essa conversa, a gente conseguir, obviamente, entregar isso, então, de forma antecipada para eles, para que o Carnaval 2027 flua melhor do que o de 2026. Os blocos, inclusive, falaram a respeito da ameaça que sofreram. Eu falo do ponto de vista de público, do ponto de vista de patrocínio, em relação aos megablocos que chegaram aqui a Belo Horizonte. Como que a Belotour lidou com isso ou vai lidar nos próximos anos, hein, Eduardo? Bom, o que é importante deixar claro é que não houve subsídio, pagamentos, contratações para esses grandes blocos. O nosso foco, o nosso subsídio, ele é todo voltado para quem fez e continua fazendo o Carnaval acontecer. Então, do nosso ponto de vista, do ponto do poder público, o nosso subsídio, ele continua, ele permanece voltado para esses blocos. E a gente quer fazer essa construção conjunta para a gente entender quais são os caminhos que a gente pode dar para o Carnaval continuar sendo essa grande experiência que remonta aos blocos originários de Belo Horizonte. Com relação aos demais, aos artistas nacionais, é importante frisar que alguns deles também são originários de Belo Horizonte. A gente tem Marina Sena, Lagum, são mineiros que retornam para Belo Horizonte. E eu posso citar aqui alguns grandes nomes também, que são de Belo Horizonte, que fazem o Carnaval acontecer e continuam. O Gel do Baianas Ousadas, o de Souza. Então, são nomes que também já ganham uma expressão nacional e que continuam aqui em Belo Horizonte fazendo os blocos acontecer. E o nosso subsídio, o nosso direcionamento, ele é exclusivo, ele continuará sendo para esses blocos que fazem o Carnaval acontecer. Eduardo, existe, realmente, a gente tem visto, já desde o ano passado, mas em especial mais ainda nesse ano, uma espécie de embate sobre a possibilidade de coexistência entre esses dois tipos de estrutura de eventos no Carnaval. Dos blocos de Belo Horizonte, os blocos, como você mencionou, os blocos que fizeram surgir, fizeram ganhar o Belo Horizonte todo esse destaque, e esses megas eventos que acabam vindo de maneira natural. É impossível a gente pensar que num Carnaval que vai ter 6 milhões de pessoas circulando pela cidade, que grandes eventos não queiram estar nessa festa também. Como fazer para coexistirem esses dois grandes eventos e garantindo que coisas que nós vimos, por exemplo, no ano passado, no show do Alok, que aconteceram, e este ano, no show da Marina Sena, que aconteceu no entorno do Mineirão, não voltem a acontecer. O prefeito Auro Damião falou até da possibilidade, começou a se falar muito nos bastidores, da possibilidade de Belo Horizonte produzir um grande show com um grande artista internacional. E a gente pensa nessa grande estrutura que esses blocos, esses grandes blocos, também acabam trazendo.
como que a Belotur e a prefeitura pode garantir a estrutura suficiente para se ter banheiro químico, para se ter circulação de pessoas, para os ambulantes trabalharem tranquilo e que esses grandes eventos venham e consigam atender de forma muito boa quem se dispõe a ir até eles. Bom, a gente tem que fazer uma desassociação aí primeiro de grandes eventos e do carnaval. Os grandes eventos, a gente já tem uma estrutura consolidada na cidade que a gente consegue fazer, não só o poder público, mas existem vários grandes eventos que acontecem, tanto da iniciativa privada, quanto de iniciativas de parceria públicas privadas. A gente teve um aniversário da cidade que aconteceu de forma muito tranquila, virada cultural, diversos eventos que acontecem pela cidade, grandes shows no Mineirão de renome internacional, que acontecem e a gente não tem problema com relação a eles. Então, em relação a isso, a estrutura da cidade ela é compreendida como uma boa estrutura para atender, e esses são eventos que aconteceriam em outros momentos do ano. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao Bloco da Marina Sena, ele também é muito diferente do que aconteceu com a Loki e com outras situações acontecidas em carnavais em outras cidades do Brasil. Nós não tivemos ocorrências graves, o que aconteceu ali foi um público maior do que estava previsto. Ainda assim, houve uma estratégia, um traçado prévio para poder minimizar qualquer tipo de impacto. Quando, por exemplo, o Bloco da Marina Sena acontece no entorno do Mineirão, que é uma área que comporta esse tipo de atividade. O que a gente precisa pensar agora é, junto com os ambulantes, por exemplo, que é algo que a gente já vinha conversando com eles, de reforçar a necessidade, por exemplo, de que eles se distribuam pela cidade, que eles não concentrem em uma determinada área. E aí, com isso, por exemplo, a gente teria mais ambulantes ali no entorno do Mineirão para poder atender eventos com esse tipo de público. Outra situação é que a gente tem uma tratativa com os produtores de blocos e que antecedem o planejamento, pensando num determinado público e que, em alguns casos, acontece de ter um público acima do previsto. Mas, para isso, também, a gente já tinha feito tratativas com os órgãos de segurança e com os demais órgãos da prefeitura. Acho que travou. Não, pode continuar, presidente. A gente está te ouvindo. Tivemos um problema técnico na conexão com o presidente da Belotur, o Eduardo Cruvinel. Vamos aproveitar para a gente refazer essa conexão. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente continua essa conversa muito importante com o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, sobre o que aconteceu no carnaval desse ano e o planejamento para a festa no ano que vem. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. América TV, a TV católica dos mineiros. O futebol mexe com o nosso coração e a gente não vive sem esta emoção. Quer entrar em campo comigo? No Bola na Rede, a gente fala dos jogos, da parte tática e daquele golaço. Informação, opinião e descontração. Bola na Rede, de segunda a sexta-feira, à 13h. Oi, gente! Eu sou o Zé Carlos Piotto. Quer construir uma jornada com sentido junto comigo? Vamos conversar sobre qualidade de vida, relacionamento, envelhecimento saudável, espiritualidade e muito mais. Entrevistas, participações especiais e o nosso bate-papo que vai ser muito legal. Falando de Vida, de segunda a sexta-feira, às 16h. A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao 12h e às 17h. Valorizar vida. Em meio a tanto barulho, o que faz a diferença é ser relevante. A América FM 107,1 escolheu um caminho diferente. Informação com credibilidade. Conteúdo que faz sentido. Uma audiência que confia. Milhares de ouvintes por minuto conectados por informação que importa. A América FM 107,1 não disputa ruído, disputa relevância. América FM, o melhor está aqui.
A gente está de volta aqui com Rede Notícia, agora 12h53. Nós estamos conversando com o presidente da Belotura, Eduardo Cruvinel. No bloco anterior, a gente teve uma dificuldade de conexão. No finalzinho da sua fala, presidente, no momento em que o senhor falava a respeito do bloco Marinada, o senhor estava falando dos ambulantes que precisam se redistribuir, né, pela cidade para que não aconteça o que aconteceu no bloco da Marinada, em que o pessoal ficou, né, atrás de água, não tinha como comprar e tudo mais. O senhor estava falando a respeito disso. Pode continuar, por gentileza. Bom, e é isso. Que não tivemos nenhuma ocorrência grave, o que eu acho que traz uma tranquilidade muito grande para a gente. Graças a um planejamento prévio também, que, considerando que ele já seria um bloco grande, embora ele tenha um público acima do que foi previsto, a gente já fez um trabalho junto com o produtor do bloco para que ele ocorresse em um espaço que a gente considerava adequado, que é o entorno do Mineirão, que tem uma boa rede de escoamento, de dispersão, que teria estrutura adequada. Então, isso tudo faz parte de um trabalho prévio. E é importante frisar também que nós tivemos outros blocos grandes pela cidade também, a exemplo da Luísa Sonza, do Natan, Quando Come-se Lambuza, Funk You, Berço do Vando, Baianas Abusadas, Então Brilha, onde a gente não teve nenhuma ocorrência, nada. Ou seja, a cidade tem capacidade de atender, existe um planejamento integrado com todos os órgãos que fazem parte da prefeitura, com as forças de segurança. Então, foram mais de 600 desfiles pela cidade com nenhuma ocorrência. Então, é importante deixar isso claro também, de que o exemplo do que aconteceu no da Marina Sena, ele não é a regra, ele foi uma exceção, e mesmo assim sem ocorrências graves, que demonstra todo esse planejamento para fazer com que a cidade aconteça e que a gente entregue um carnaval seguro como foi, tranquilo, com uma experiência adequada para os foliões, todo mundo voltou para sua casa com segurança, com tranquilidade, com uma boa experiência e uma boa vivência do Carnaval de BH. A gente tem visto muitas notícias positivas, relatos muito interessantes dos foliões de fora de Belo Horizonte, os que são os moradores também, aproveitando mais uma vez um Carnaval muito tranquilo, voltando para suas casas seguros. Isso realmente a gente sabe e percebe que é uma grande marca do Carnaval de Belo Horizonte, essa segurança, esse Carnaval acolhedor, um Carnaval totalmente diferente. Esse é fato e realmente é algo que encanta mesmo de verdade. Presidente, o seguinte, a gente sabe que esse ano, dentro do que o planejamento inicial da Prefeitura para a busca de patrocinadores para a folia, ele acabou tendo que ser modificado algumas vezes para poder se adequar e tentar achar os parceiros para essa festa. A gente sabe que tem outras grandes folias no Brasil que acabam competindo por esses patrocínios. E aí, ontem mesmo, a gente está ouvindo o pessoal da Liga de Blocos de Santa Teresa e outros blocos também, outras ligas que se organizam dos blocos de BH, e eles estavam falando justamente da competição desleal para a busca desses patrocinadores, desses grandes blocos, como, por exemplo, o Bloco da Marinada, em relação a eles. Você acha que dá para ser feito algum tipo de trabalho em conjunto da Prefeitura, conseguir ajudar esses blocos a vender esses patrocínios e esses patrocínios irem em conjunto da festa como um todo, mas também para esses blocos para ajudá-los a ter uma experiência ainda melhor do que eles já proporcionam ao folião que vem para cá? Com certeza, dá sim. Eu quero ressaltar alguns pontos para construir um raciocínio. Primeiro deles, a gente tem que aproveitar essa entrega maravilhosa que a gente fez no Carnaval 2026 e aproveitar essa projeção nacional e internacional que nós estamos tendo e trazer isso para nosso favor, para que os blocos, então, originários, os blocos tradicionais de Belo Horizonte, aproveitem de toda essa potência agora que a gente mostrou e colocou para o mundo. Nós tivemos aqui jornalistas portugueses, visitantes de diversos países, empresas que agora vão ver o Carnaval de Belo Horizonte como o mais seguro, mais gostoso, mais tranquilo do Brasil para poder investir. Então, isso nós temos que usar a nosso favor. Tem que ser olhado para essa forma, para a gente poder aproveitar esse impacto positivo e trazer isso como reforço para que os blocos consigam isso, porque, afinal de contas, foram eles que começaram e fizeram a festa acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo o nosso subsídio é um subsídio exclusivo para os blocos tradicionais de Belo Horizonte, que é destinado para eles. Esse ano nós somamos 3,3 milhões de reais de subsídio para os blocos, mais toda a estrutura que a gente entrega de banheiros químicos, de fechamento de ruas, de desvio de trânsito,
de sinalização, de toda a equipe da prefeitura envolvida para fazer com que a festa aconteça. E isso é um pouco